Olá, caros alunos, hoje nós estudaremos o ciclo trigonométrico, também pode ser chamado de círculo trigonométrico. Consiste no seguinte, eu vou considerar aqui, traçar uma circunferência, tá, de raio unitário, ou seja, o raio dessa circunferência sempre será igual a uma unidade de medida qualquer. Pode ser um metro, um centímetro, um milímetro, enfim, sempre considerando o raio unitário. Nessa circunferência, né, de raio unitário, no centro dela eu vou associar aqui o plano cartesiano XY, né? Então notem que o centro dessa circunferência seria o par ordenado 0, 0, ou seja, a origem do plano cartesiano, porém o par ordenado 1, 0, que no caso seria este ponto aqui, ó, é o que a gente vai considerar como sendo a origem do círculo trigonométrico. A partir do momento que eu tracei aqui o plano cartesiano, note que nós dividimos o círculo trigonométrico em 4 regiões chamadas de quadrantes, onde essa região aqui ela é chamada de primeiro quadrante, no sentido anti-horário, segundo quadrante, aqui seria o nosso terceiro quadrante e aqui, por fim, o quarto quadrante. Tá? Foi adotado também que qualquer arco, né, tomado no sentido anti-horário, ele vai ser considerado valores positivos e qualquer arco tomado no sentido horário será considerado como sendo um valor negativo. Por exemplo, se eu traçar aqui um círculo trigonométrico, né, esse ponto aqui seria a sua origem, né, vamos traçar um ângulo de 30 graus. Então esse arco aqui seria de 30 graus. Então nós dizemos que este arco aqui ele vale mais 30 graus. Agora, se eu percorrer no sentido horário, este arco aqui ele teria o valor de menos 330 graus, onde esse arco de 30 graus ele é chamado de primeira determinação positiva e o arco de menos 330 ele é chamado de primeira determinação negativa. Note que eles possuem a mesma origem no ponto A e a mesma extremidade nesse ponto B. Iremos agora, né, completar o círculo trigonométrico com os ângulos notáveis tanto em graus quanto em radianos. Né? Então eu marquei aqui os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então note que no segundo quadrante aqui nós temos 30 graus, portanto aqui também nós temos 30. 180 menos 30, caímos no 150. E assim sucessivamente com o mesmo raciocínio para determinar os demais. Já em radianos, vamos primeiramente completar o que nós sabemos. 0 graus é 0 radiano. Π equivale a 180. 360 é o dobro de 180, portanto vale 2π. Note que 90 é metade de 180, ou seja, vai ser a metade de π, portanto π sobre 2. Peço para vocês guardarem apenas os do primeiro quadrante. O 30, ele é dado por π sobre 6, né? Fazendo a regra de 3, a gente cai nesse π sobre 6. O 45, note que 45 é metade de 90, ou seja, metade de π sobre 2, π sobre 2 sobre 2, nós temos o π sobre 4. E o 60, ele é dado por π sobre 3. Agora, o 120, peça ajuda para o de 60 graus. O que o 120 é de 60? O dobro. Portanto, vai ser o dobro de π sobre 3, portanto, 2π sobre 3. Note que o 135 é o triplo de 45, ó, 1, 2, 3. Se é o triplo de 45, ele vai ser dado por 3π sobre 4. 150 é quantas vezes o 30? 5, né? 5 vezes 30, 15. Portanto, é o quíntuplo de π sobre 6, portanto, 5π sobre 6. Agora, para eu completar no terceiro e quarto quadrante, eu vou seguir a seguinte regrinha. Eu peço ajuda ao arco que está oposto diametralmente, ou seja, pelo seu diâmetro. Então, note que o 210 ele está oposto ao 30. O 225 ele é oposto ao 45 e assim por diante. Quando tivermos arcos opostos pelo seu diâmetro, para completar no terceiro quadrante, nós faremos o seguinte. Ele está oposto ao 30. O 30 ele é 1π sobre 6. Somo de cima com o de baixo e mantenho o de baixo. 1 mais 6, 7. Mantenho o de baixo, 6. Portanto, ele vai ser o 7π sobre 6. 225 está oposto ao 45. 1 mais 4, 5. Mantenho o de baixo, 4. Portanto, 5π sobre 4. 240 está oposto ao 60. 1 mais 3, 4. Mantenho o de baixo, 3. 270 está oposto ao π sobre 2. 1 mais 2, 3. Mantenho de baixo 2, 3π sobre 2. 330 oposto ao 120. 2 mais 3, 5.
mantenho o de baixo 3. O 315 está oposto ao 3π sobre 4. 3 mais 4 dá 7. Mantenho o de baixo 4. E finalmente o 330 será 5 mais 6, 11, dividido por 6. Na verdade, isso provém de 210, como ele é oposto ao 30, na verdade esse 210, ele origina-se de 30 mais 180 graus. Então, quando eu somo de cima com de baixo, eu mantenho de baixo, na verdade eu estou efetuando diretamente esse cálculo já em radianos. Bons estudos e até a próxima.